de trabalho a ser feito nessa questão de marketing jurídico, nós temos que definir o público-alvo da sua empresa, do seu escritório, enfim, se for um único advogado, desse único advogado. Para isso, o que você precisa? Pesquisar o mercado, entender como está o mercado ao redor. Por quê? É muito interessante ver o que o seu colega ao lado está fazendo, né? Justamente para a gente conseguir entender o que funciona e o que não funciona. E, principalmente, a gente aprender com o erro dos outros, né? A gente não precisa errar para aprender. Então, conhecer e entender o mercado dará conhecimento para que você enxergue as oportunidades e as opções que o seu público-alvo já tem acesso. Conversar com pessoas interessadas. Por quê? É interessante quando você tem acesso a pessoas que têm a mesma determinação que a sua, né? Eu sempre brinco de falar que leão anda com leão. Então, se a ideia é você fazer uma ideia diferente, estar inserida no mundo digital de maneira diferente, é interessante que você tenha contato com pessoas que também fazem isso. Crie grupos de segmentação. O que é isso? Dentro do seu público-alvo, você vai conseguir ver segmentos que as pessoas têm mais preferência, segmentos que já foram muito explorados na internet, e automaticamente você começa a explorar esse lado. E, ao final, definir a sua persona. Já explico melhor o que é definir a sua persona. Primeira coisa, quando a gente fala em internet, as pessoas querem saber quem é você. Então, para saber quem é você, você tem que se transformar em uma autoridade. E aqui são 4 passos rapidinho para se tornar uma autoridade em marketing digital. Tenha um propósito, ou seja, não adianta você ter uma rede social e postar 300 coisas por dia, um post por dia, você vai perder a sua finalidade. É óbvio que você tem que ter uma periodicidade para que você consiga alcançar pessoas, que você consiga mostrar para as redes que o seu conteúdo é bom. Mas tenha um propósito. Às vezes é melhor você ter um propósito e postar uma vez por semana do que postar todo dia uma coisa e ficar vulgarizado, né? O primeiro passo para se tornar uma autoridade de marketing digital é você definir bem qual é o seu propósito. Qual é o seu propósito? É passar conhecimento? É captação de cliente? É uma coisa mais de cunho social? Qual é o seu propósito? Identificado isso, conheça a sua persona. Para ter autoridade de marketing digital, você tem que entregar o conteúdo de qualidade. Ou seja, você tem que entregar aquele conteúdo que a pessoa espera que você entregue. Não adianta você fazer uma mentoria ou um trabalho ligado a marketing digital, prometer mundos e fundos e não entregar. É o que mais acontece hoje em dia. Muita gente promete, vou fazer uma mentoria de marketing jurídico. E as pessoas vão falar sobre marketing geral, sobre determinadas coisas que, inclusive, é vedado pelo Código de Ética. Então, o ideal é que você consiga entregar um conteúdo de qualidade dentro do que a lei determina. E tenha mais tráfego em seus canais virtuais, tipo foto, artigos, vídeos, entrevistas. Quando a gente fala em marketing digital, não estamos falando somente em artigo, não estamos falando somente de fotos, não estamos falando somente de vídeos, somente de entrevistas, somente de mentoria, somente de webinário. Nós estamos falando de uma série de coisas que, ao final, no momento que o Google triangular informações, vai remeter até você. Por que é interessante falar isso? Porque muita gente fala, eu não sou bom com vídeo, não vou gravar, então não posso fazer. Eu odeio escrever, então eu não vou escrever. Tá bom, quem tem facilidade para escrever, escreve mais. Tem facilidade de falar, grave vídeos. Poxa, acha que vídeo fica ruim, não está tão preparado? Tira uma foto, algo ligado ao assunto, uma foto sua mais séria e discorra sobre o tema. Entrevistas, nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo já é uma autoridade para ser procurado para dar entrevista. Então, vai de acordo com o que você tem. Trabalhe com o material que você tem, com o que você tem mais facilidade. O importante é dê o primeiro passo, ficar parado que não cabe. Inbound marketing, por que é importante para nós? Bom, inbound marketing, todo mundo consegue ler, gente? A gente fala comigo. Sim. Então, deem uma lida que eu vou, na sequência, falar a respeito. Vou dar 2 minutinhos para vocês lerem, tá?
Quer dizer que Maria Eugênia gargalhou, né? Entendi. Tá certo. O que uma capa de área de trabalho não faz, né? Tá certo, gente. Só um minutinho. Voltei. Para quem me conhece, eu sou movido a Coca-Cola e café. Então, fui pegar minha dose de Coca aqui para sobreviver. Antônio. Todo mundo já leu, gente? Oi. Só uma observação aqui enquanto o pessoal acaba de ler. Estava falando aqui que a Maria Eugênia colocou aqui, ótima foto de capa. Ela botou, gente, que sorte que eu não estou com o microfone ligado. Gargalhei alto aqui. Vamos com tudo para a aula de hoje. Muito obrigado, viu? Pode bloquear ela, tô zoando. Já deu tempo de todo mundo ler? Todo mundo já leu, gente? Posso seguir? Sim. Então, vamos lá. Basicamente, tá? Como vocês leram, é uma perspectiva que você vai funcionar como uma estratégia de marketing de conteúdo, direcionando o seu público-alvo, mas você só vai trabalhar o conteúdo, tá? E aí, justamente esse conteúdo que você vai ter que entender como ele vai ser competitivo. Mas aí que está o grande pulo do gato. Como é que você vai competir se você está mostrando apenas conteúdo, né? E é justamente sobre isso que a gente vai seguir logo à frente. Persona. Criar uma persona é ter ideia clara e real de quem são seus clientes em potencial, o que eles se interessam, o que eles procuram. Designer de produto. A apresentação são ferramentas de comunicação que podem ser usadas como aulas, palestras, cursos. E o marketing jurídico nada mais é do que um conjunto de técnicas e ações que, unidas, têm como objetivo aproximar possíveis clientes ao serviço oferecido. Tá? Por que é interessante ter esses 3 itens na cabeça? Persona, você criou, tá? De maneira clara quem são seus clientes, o que eles precisam, o que eles entendem como bom para um advogado, e a partir do momento que você conseguiu isso, você vai para o designer de produto. Você vai criar as ferramentas de comunicação, como aula, palestra, curso, a sua arte no Instagram, o seu tipo de vídeo, o tipo de linguagem que você vai falar. Marketing jurídico é o conjunto de todas essas técnicas de achar a persona, as técnicas de marketing, gatilho mental, técnicas de PNL, que é programação neurolinguística, designer de produto. O que é o designer de produto? Não é somente isso que está sendo dito. É você criar uma identidade para você. Como você vai criar essa identidade? No teu jeito de falar, no seu jeito de escrever, quando você criar determinadas artes, criar uma arte que qualquer pessoa que bata o olho sabe que é do seu escritório, saiba que de determinado advogado. Então, esse mix de produtos, né, e de estratégias que vai ser o seu marketing jurídico. Tempo para cuidar do marketing. É inegável a importância que a internet tem hoje para qualquer tipo de negócio. Tá? Se você já investe em qualquer ferramenta de marketing digital, tá? Você sabe que estar bem posicionado na internet gera resultado de maneira diferente, tá? E que o principal, a estratégia de marketing, ela deve ser entendida como uma estratégia passo a passo. Tá? Não existe a fórmula do sucesso. A estratégia do marketing é como se fosse um jogo de Lego. Você vai encaixando peça até ver o que funciona. Opa, essa aqui não funcionou, você vai botar em outro lugar. E assim vai. Então, às vezes, você pode começar a fazer uma série de postagens de vídeo que não vai funcionar. Então, você vai passar esses vídeos diretamente para a escrita, você vai passar isso diretamente para um outro tipo de ferramenta, até encaixar. Como é que você vai falar com o seu público-alvo, até encaixar qual é a melhor ferramenta que vai te atender e assim seguir. Vou dar 2 minutinhos para vocês lerem essa tela sobre o tempo para cuidar do marketing.
Antônio, tá tudo bem? Tá. Desculpa, mudei a tela, né? Como você está compartilhando a tela aí, talvez você não esteja lendo os comentários. Então, enquanto o pessoal lê, eu vou comentando aqui. O Melco, do Direito Via de Regra, mandou bem na caricatura, em relação à sua caricatura, e colocou: invista nas páginas de geração de leads e o resto eu não consigo. E foco nisso. Então, é só uma observação aí. Então, eu particularmente tenho uma visão um pouco mais técnica. Eu sou contra investir em páginas alheias. Por que eu sou contra? Porque quando você começa a produzir conteúdo para fora, nem sempre esse conteúdo vai voltar para você. É muito comum as pessoas falarem: porque eu botei um artigo no Migalhas. Bicho, desculpa, quem é Migalhas? Fiz um artigo no Conjur. Ok, mas quem é Conjur? São plataformas que a qualquer momento podem sair do ar, são plataformas que a qualquer instante podem deixar de dar relevância ao seu artigo, então não vale a pena você publicar por lá. Você quer uma coisa mais séria, vai publicar através da revista da Emerge. Está publicado numa revista. Depois você pode dar publicidade disso na internet. Mas, enfim, é mais uma questão técnica. Há quem ache melhor pulverizar em todas as plataformas de vídeo. Bom, galera, todo mundo já conseguiu ler essa parte? Já. Seguindo. Sempre em busca de encontrar ferramentas online e soluções que vão otimizar a gestão da presença dos meus clientes na internet e formas de eles possuírem mais resultado, com o menor tempo e investimento possível. É nesse momento que você está precisando otimizar o seu tempo e recursos investidos no seu marketing online. Tem uma boa notícia: existem várias ferramentas que são capazes de te auxiliar. Antes, vou te contar 3 ferramentas que eu mais uso e me auxiliam nisso. Vou compartilhar 3 dicas com vocês, tá? Primeira dica, estou tomando uma coça hoje, que cada hora tem uma lista aqui de fotos de vocês que aparece no meio do negócio. Planejamentos e objetivos. Quais são os canais digitais que o seu negócio hoje está presente? Qual deles você está realmente tem um comprometimento de atualização e objetivos definidos do porquê você está fazendo isso? Muitas empresas, muitos escritórios, tá? Que é mais ou menos o que eu estava falando antes, quando o Melk falou da questão do páginas de lead, acabam se perdendo nos diversos canais que criam. Rede social, blog, site, e-mail, lista enorme, muita coisa. Tem Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, N frentes que o advogado pode fazer. Só que qual é o problema? Como eu sempre falo, pessoas conectam pessoas, primeiro ponto. Segundo ponto, se a rede é social, você necessariamente tem que sociabilizar. Qualquer coisa que você posta na internet, se tiver um retorno, uma pergunta, você não dá atenção, isso soa de maneira muito antipática. E é tão antipático que a própria internet identifica que você não respondeu, que você não sociabilizou com essa pessoa, e ela vai tirando toda a visibilidade que aquilo teria. Então, como o mais difícil hoje em dia é a gente ter tempo, tá? Para você gerar tudo isso, para você gerenciar tudo isso, é melhor você ter diretamente objetivo e poucos portais para administrar. Tá? Então, quando você define exatamente quais são os canais estratégicos que você entende que para a sua profissão, para o seu negócio é melhor, você consegue ganhar tempo e evitar perder dinheiro, porque muitas das vezes você acaba perdendo dinheiro. Você vai investir, você pode fazer um link patrocinado, você pode comprar uma artezinha melhor. Tem muita gente que manda editar vídeo, então são coisas que você tem que observar exatamente qual o foco que você tem. E um dos maiores problemas que eu já presenciei, e aí até hoje eu presencio, é justamente a falta de objetivo. E aí eu volto naquela questão. A pessoa, às vezes, na necessidade de postar 300 coisas, acaba deixando muito precário o conteúdo que está passando. E automaticamente o cliente que olha aquilo ali já não vê mais com bons olhos. Não dedique nem um segundo do seu tempo ou centavo da sua empresa sem antes estabelecer o que é realmente o seu objetivo de estar na internet. O que você quer com essa ação? Você quer vender? Se você quer prestar uma consultoria, você quer levar cliente para dentro do seu escritório, você quer processo, você quer massa, você quer consultivo.
qual é o tipo de trabalho que você pretende exercer. Se você é novo no mercado, por que você está usando a internet? O que você quer da internet? Tá? Enfim, essas são perguntas que você tem que responder antes de começar qualquer tipo de trabalho na internet. Trabalhar na internet não é só fazer uma arte e jogar lá. Você tem que determinar uma série de coisas para você conseguir entender como você vai falar para o seu público. Os objetivos são inúmeros e podem ser uma combinação do que se deseja para você, do que deseja para você, e com a internet pode ajudar a chegar nesses objetivos. Depois de definir o objetivo, é hora de traçar uma meta. Quero alcançar X novos clientes com a internet em X meses. Quero alcançar X seguidores que são realmente seu público-alvo em Y meses na rede social Z. E aí é muito interessante falar o seguinte: muitas das vezes você faz uma postagem no seu Instagram e aí você vai ver um monte de amigo. Uhul, que legal, poxa, que bacana, caramba, é muito bom ser advogado, caramba, que orgulho. Só que essas pessoas que estão comentando, compartilhando, curtindo, interagindo, são pessoas que nunca vão te contratar. Se você já fez uma postagem e você está vendo isso, você pode ter certeza que você está indo pelo caminho errado. Tá? Então, assim, determina uma meta. Se vai ser na questão do consultivo, você vai fazer a meta para o consultivo. E, sei lá, em 2 meses tem que ter tal resultado. Se não tiver, muda a meta. E sempre siga adiante. Vamos agora para a segunda dica. Organização dos conteúdos dos seus canais. Gente, tem. André, você está rabiscando minha tela, André? André? Não. Não? Tem certeza? Tá aparecendo normal para vocês aqui a segunda dica? Tá. Normal, ninguém tá rabiscando Não, nada. na minha tela parece rabiscado. Vamos lá. Organização dos conteúdos dos seus canais. Nesse momento você já sabe quais são os canais certos para o seu negócio e a quantidade de conteúdos que você vai ter que ter em cada um deles. Uma dica que sempre vai otimizar a gestão do seu tempo é organizar o tema desses conteúdos mensalmente. Independente se é você ou alguém que te ajude com esses conteúdos, mas organize. Mensalmente seria o melhor dos mundos, mas se não der para ser mensalmente, que seja pelo menos semanalmente. Você perca um dia na semana, algumas horas, para fazer as artes que você deseja publicar, para escrever o que você tem que escrever, para gravar os vídeos que você quer gravar, e você vai pulverizando nas redes de acordo com o que você determinou. Mas sempre antes, com antecedência. Por quê? Uma das coisas que perde muito a atenção, que prende a atenção de qualquer rede social, inclusive do Google, é o chamado edit. Cada rede social ou no Google que você abre para editar uma informação, isso é tido para eles como muito ruim, como se você tivesse errado e fosse lá consertar. E aí esse erro, às vezes pode ser uma vírgula, um acento, um plural da vida, qualquer coisa. Esse erro para eles faz com que eles fechem totalmente a possibilidade de alguém chegar em você de maneira orgânica. Tá? Então, vamos lá, aqui é a sugestão que eu faço. Tá? Final do mês anterior, sugiro entre os dias 15 e 20, defina quais vão ser os assuntos, ou seja, as pautas que vai abordar durante o mês e quais os canais você vai utilizar. Tem gente que tem Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn. O que você quer fazer? Não recomendo postar o mesmo conteúdo à frente. Então é interessante você postar pelo menos uma vez por semana em cada um. Então prepara os seus canais online para ter uma postagem por semana. Aí você pode postar cada um num dia, enfim, de acordo com o que você achar mais coerente. Mas e sempre consulte, né? Faça perguntas nas suas postagens para as pessoas interagirem. Nunca com a ideia de venha me contratar, e sim fale comigo. Mas fale comigo no sentido de para discorrer sobre o tema e não me contrate. Tá? O principal é essa questão do você não pode trazer o cliente para te contratar, você não pode oferecer seus serviços. Definir a pauta, os dias do próximo mês e todos os canais que você vai trabalhar. Você vai produzir o conteúdo para ter pelo menos uma vez por semana os conteúdos finalizados e agendados. Assim você não precisa se preocupar se entrou no Facebook, se esqueceu de fazer, já está tudo pronto. É só você programar e ir colocando.
Aí eu botei, opte por ter 15 dias de conteúdo prontos e organizados. Vai por mim, isso economiza muito tempo e otimiza o processo de quem está com a mão na massa. Além disso, te proporciona um maior tempo para você avaliar se está dando certo ou não esse tipo de abordagem. E vai ter, obviamente, que isso vai surgir novas ideias, o mundo gira muito rápido, então automaticamente você vai ter também novas frentes para comentar, novas leis que vão surgindo, enfim, coisas do gênero. Bom, 3. Use a tecnologia ao seu favor. A tecnologia está para ajudar, né? Como eu comentei, o que eu sempre busco é encontrar novas ferramentas online que vão ajudar empreendedores a ter mais resultados e uma gestão mais enxuta dos seus negócios. Ao gerenciar sua presença digital, você pode usar bastante os recursos disponíveis em aplicativos para organizar os arquivos que envolvem toda essa gestão. Primeira dica que eu dou nessa questão de tecnologia: tenha tudo numa nuvem, porque qualquer computador você vai ter acesso. Pelo celular você vai ter acesso. Segunda dica que eu dou: você quer criar conteúdo mesmo, você vai ter que criar arte. Vai ter que criar arte, você consegue muita coisa pelo Canva. Bom, enfim, basicamente é isso nessa questão da tecnologia. Aí agora, vamos para a questão de gerar visibilidade. O melhor caminho é por meio do marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo, além de ser uma ferramenta que agrega valor ao mundo corporativo, com possibilidade de alcançar um público determinado e com conteúdo relevante, ele pode ser aplicado sob várias perspectivas. O marketing de conteúdo hoje é o único tipo de marketing que a OAB permite em todos os estados, né? O Brasil inteiro permite o marketing de conteúdo. E é assim que a estratégia de marketing de conteúdo pode ser aplicada através de newsletters, vídeos, campanhas de eventos, artigos, e-books. As definições das melhores estratégias a serem aplicadas serão correspondentes com o tipo de persona da empresa, as reais necessidades do público-alvo da empresa e o tipo de apresentação que a corporação necessita divulgar nos diferentes canais digitais. O que isso quer dizer? Às vezes, no Facebook, você vai ter que ter uma linguagem X para alcançar os seus clientes, que não vai ser a mesma linguagem do YouTube, não vai ser a mesma linguagem do Instagram. Por quê? Porque cada rede social tem uma faixa etária, cada rede social tem um tipo, por exemplo, YouTube. YouTube é uma coisa que geralmente é através de vídeo, quer dizer, só pode vídeo, mas tem gente que faz vídeo editado com imagem, mas geralmente é falado. Então, é uma explicação que é para todo mundo. Se eu começar a falar com linguagem técnica e falar também sobre a questão de jargões em latim, você não vai alcançar público. Muito pelo contrário, você vai afastar as pessoas. Sempre se comunique com o seu público como se você estivesse falando. Eu tenho analogias com prédio sempre na minha vida, sei lá por quê. Como se você estivesse falando com um porteiro, com um dono do apartamento, ou com um cara que administra, ou com um síndico, ou com um ricão lá da cobertura. Todo mundo tem que entender o seu português. Se você conseguir se comunicar de maneira que todo mundo te entenda, automaticamente você vai conseguir prospectar o maior número de clientes, o maior número de atenção para o seu negócio. Então, se você estiver no Facebook, tem uma linguagem mais tradicional, porque a idade do pessoal que acompanha o Facebook é o pessoal mais velho. Se estiver no Instagram, tem uma linguagem mais batida, mais corriqueira, porque quem está no Instagram é o pessoal mais novo. Se você for para o YouTube, saiba fazer um vídeo de maneira que não fique cansativo. Enfim, e aí cada tipo de rede social vai ter o seu detalhe. Efeito visual é de suma importância para que seu efeito visual seja bonito, clean, moderno e sóbrio. Nunca reposte material feito por um concorrente, pelo CNJ da vida, por algum tribunal de justiça, e muito menos faça algo por cima da logo do concorrente. Não coloque a sua logo em cima do concorrente, porque a arte já está pronta. Como eu falei, tem vários aplicativos que podem te auxiliar na criação de arte e edição de foto. Não tem a menor necessidade de você roubar uma arte de alguém. Inclusive, isso tem implicação legal, dependendo de como for feito, pode ser plágio, enfim, não é bacana. Modalidades do marketing. Não existe uma regra universal quanto à maneira de se fazer propaganda ou marketing. Muita gente acaba se expondo fazendo vídeos e fotos, no entanto, é bom ressaltar que existem outras formas de marketing jurídico no meio digital. A produção para artigos de revistas e sites ainda é a mais relevante.
Nem tudo que se posta em rede social tem o peso de certificados. Certificado de conclusão de curso, TCC, enfim, conclusão de pós, essas coisas. Participação de palestras, elaboração de artigos e os mais valiosos não descartáveis livros. Então, assim, ainda, se você quer ter uma notoriedade no mercado, vai escrever, faz um livro, publica artigo, isso vai ter, de qualquer maneira, em qualquer lugar que baterem seu nome, vão saber que você fez esse tipo de conteúdo. Né? Às vezes, principalmente os advogados mais novos, eles têm muito esse negócio, eu estou no Instagram, tenho uma postagem por dia. Beleza, nunca postou um artigo, nunca fez um livro, nunca fez uma participação num trabalho acadêmico. Então, isso faz com que descredibilize. Como eu falei lá no começo, o ideal é que tenha um mix de ações para a gente conseguir alcançar uma notoriedade no mercado. Isso aqui também é uma dica. Sempre cores que façam lembrar você. Adote um modelo de paleta para trabalhar. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que um dia faz uma arte laranja, no outro dia faz uma rosa, no outro dia faz uma roxa, no outro dia faz uma azul, no outro dia faz uma vinho. Ninguém vai saber quem é você. Mas se você fizer uma paleta de cor sempre branca com azul, roxa com amarelo, a pessoa vai olhar e vai falar, isso aqui é do escritório do fulano, porque já vai identificar, já vai uniformizar. Formulário, sempre, em qualquer rede social que você estiver lidando. Faz um formulário, uma pergunta. É de suma importância que esse conteúdo passado seja participativo nas suas redes sociais. Posicionamento, sempre se posicionar. Não entre em questões políticas, evite questões partidárias, nem em querer outra vertente que possa excluir um futuro cliente. O que é isso? Você não vai falar mal de quem vende Mary Kay. Você não vai menosprezar a pessoa que vende Renaudet. Você não vai falar mal de uma pessoa que está dirigindo Uber. Por mais que você odeie o Uber, que você abomine Renaudet, mas porque você nunca trabalhou, nunca entendeu, nunca aceitou esse tipo de frente de trabalho. Mas você falar mal da pessoa que está nesse tipo de trabalho, que muitas das vezes são trabalhos temporais, isso acaba indo contra você, porque às vezes é um engenheiro que perdeu o emprego e está rodando no Uber enquanto consegue uma recolocação no mercado. Se você fala mal do Uber, esse engenheiro deixa de te contratar. Se você fala mal da Renaudet e a dona de uma loja que também está vendendo Renaudet agora lê, ela pode ficar sentida e deixar de te contratar. Então, assim, ter essa questão de não excluir nenhum tipo de vertente. É sempre falar... Alô? Tem alguém com o microfone aberto, não sei se está falando comigo ou se está falando ao fundo. Oiê. Bom. Segue. Espaço. Use seu espaço virtual com respeito aos comentários, interagindo com as pessoas e sempre prospectando parcerias. O que isso quer dizer? Que juntos nós somos mais fortes. Não adianta você querer chegar em algum ponto sozinho. Às vezes você precisa ter um artigo que você escreveu com alguém, você precisa ter um vídeo que você fez com alguém, você vai precisar de algum trabalho que você fez com alguém, justamente para você ter acesso à bolha dessa pessoa na rede social, para essa pessoa te passar um pouquinho do olhar dela. E, obviamente, essas parcerias trazem pessoas da outra rede para a sua e da sua rede para outra. E assim faz um escambo natural que é bom para todo mundo. Ações de marketing permitido. Aí a gente vai diretamente no marketing jurídico, com base na resolução 94 de 2000 e o Código de Ética, que é de 94, da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o marketing informativo, marketing de conteúdo, marketing indireto. Essas são as modalidades de marketing hoje permitidos. E aí, vamos lá. Como é que a gente pode ter esse tipo de postagem? Primeiro, experiência profissional. Deve ser mostrado ao seu público qual é a sua experiência profissional, quais são os seus títulos, o que você é especialista, qual é a área de atuação. Segundo, meio social. Seu público deve saber quem é você, o que você faz. Humanizar a advocacia é um caminho para que seu cliente entenda que você também sangra, que você é humano, que você também sente a dor dele.
e que a pessoa que vai atendê-lo tem rosto. Isso aí, eu vou até dar um exemplo. Ontem, enquanto a psicóloga estava conversando com a gente, e a doutora Natália Fusco fez o seguinte comentário. Eu, durante a minha faculdade, eu me atrasei um pouco, porque eu fui mãe, e aí eu tive que parar, e aí depois eu voltei. Então, isso, para mim, minha época de faculdade teve essas questões. Então, assim, para uma pessoa que é mãe, que trabalha, ter uma mãe do outro lado atendendo é confortante, porque sabe da luta, sabe de tudo que está sendo passado. Então, às vezes, o fato da pessoa saber um pouquinho mais sobre a sua história sensibiliza ela a querer te contratar. Tipos de postagem. Não há vedação de tratar a advocacia como negócio, fazendo marketing para conquistar clientes. E qual a diferença entre captação e conquista de clientes? Alguém saberia me dizer? Alguém? Gente, Pessoal, abre o pode abrir o microfone e fala microfone e comigo. falar, tá? Alguém sabe qual a diferença entre captação e conquista de cliente? Oi, boa noite. Boa noite. Assim, eu vejo a questão da conquista mais pelo o trabalho que você realiza, que você vai desempenhando, e aí a conquista do cliente ela vem de forma natural, né? A ação ela está mais voltada naquele formato onde você ainda nem tem o cliente e vai atirando para todo lado para ver se capta, às vezes de forma correta, às vezes de forma errada, né? Eu vejo dessa forma. Quem está falando? Melk, Melk, obrigado por participar, Melk. Vamos lá, é mais ou menos isso. A captação de cliente ela é vista como uma coisa bem agressiva, digamos assim, né? Você ir até o cliente, oferecer produto, oferecer desconto, forma de pagamento, mesmo que o cliente naquele momento não queira te contratar, você está ali, goela abaixo. A conquista de cliente, não. A conquista de cliente é você simplesmente estar nas redes sociais, ter um trabalho social, explicar sobre determinadas frentes do direito, sobre determinados assuntos, e isso vai fazer com que o cliente vá te vendo, vai fazer com que o cliente te indique para alguém, que alguém indique esse cliente. Então, na realidade, a gente não está falando de uma captação, e sim uma conquista. O cliente ele se sente à vontade de tanto te acompanhar na rede social, que no momento que ele tem um problema, ele não pensa em outra pessoa a não ser em você, porque ele sabe que você vai atender, porque ele sabe que você é especialista nesse assunto e que você está apto a abraçá-lo. Bom, na conquista, o advogado mostra o seu valor e, se, quando a pessoa precisar, o procurará para auxiliar. Na captação, o advogado pratica uma abordagem de venda direta, tentando persuadir o cliente da necessidade de contratar seus serviços. E é isso que o código não permite. Em outras palavras, na publicidade informativa, para conquistar os clientes, o advogado educa seu público com artigos relevantes e úteis. Ele fala sobre problemas jurídicos relevantes para as pessoas. Nesse caso, o advogado se torna uma referência e aí sim vai conquistando o respeito do público em geral, que terá aquele profissional. Eita! Olá? Eu acho que o Kibian começou a compartilhar a tela. Vê se não é. Entra de novo com a tua tela, Antônio. Ô, Kebian, que coisa feia, Kebian. Fica esperto, Kibian. Kebian vai ganhar. Foi? Foi. Voltando. Não lembro onde eu parei. Tá. Você vai conquistando o respeito do público e terá aquele profissional como o nome certo. Se, porventura, caso, assim, qualquer caso que ele tem, ele vai lembrar, fala, pô, aquele cara da internet, ele é bem interessante, né? Eu já vejo as coisas dele, já acompanho, pô, vou dar uma chance para ele, vou procurar ele, né? Nesse sentido, o novo código permite que a publicidade dos serviços dos advogados, inclusive por meio eletrônico, como rede social, desde que de forma moderada, sem a tentativa de captação da clientela, possa funcionar. Tá?
Antes, o Código de Ética não possuía nenhum artigo que falava especificamente da abordagem de publicidade. Somente 2 artigos dispondo sobre anúncios, lato sensu, né? O novo Código de Ética trouxe um capítulo inteiro, que é o capítulo 8, que fala, artigo 39 até o 42, que fala sobre publicidade. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela descrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Com as informações acima, percebemos que a OAB não permite toda forma de marketing. E a palavra de ordem, para estar dentro dos padrões impostos, é esse marketing de conteúdo, né? É passar informação. O que é vedado? Não pode. O advogado não pode falar da sua marca, dos seus serviços ou dado dos seus de contato, mas pode criar conteúdo informativo e educacional relevante e, com isso, atrair a sua atenção. Ficar conhecido, adquirir respeito e começar a gerar oportunidades de negócio. O advogado não deve fazer nenhum tipo de publicidade que venha a ser confundida com captação de clientela, em artigo, entrevista ou qualquer outro modelo que venha a aparecer como profissional. É proibido qualquer tipo de desconto, anúncio, informar endereço, telefone, e-mail ou site. Quando procurado por intermédio de redes de televisão, não poderá promover o nome do seu escritório, nem passar contatos. O caráter informativo se perde quando o advogado passa seus dados ao final de qualquer ação de marketing. O que isso quer dizer? Muitas das vezes a pessoa faz uma coisa maravilhosa, um trabalho muito bacana, um artigo interessante, uma filmagem perfeita, posta nas redes sociais uma coisa muito interessante, com fim social mesmo, e aí no final ele coloca assim: mais informações, entre em contato. Dúvidas, estamos à disposição. Fale conosco. E essa última frase é o que destrói o marketing de informação. Porque nesse momento que ele passa seus dados, nesse momento que ele busca de alguma maneira ter o retorno do cliente, é considerada captação. Então isso é vedado. Bom, meu Instagram, Facebook e meu LinkedIn, quem quiser adicionar. Na realidade, esse material é justamente para falar de uma maneira bem rápida sobre o que é o marketing jurídico digital, como ele pode ser feito, o que não pode ser feito. E assim, pode ver que eu abordo de maneira geral sobre a questão do que é o marketing. Eu não entro para falar sobre cada rede social, sobre Instagram, Facebook, Google, LinkedIn. Isso tudo quem vai entrar para falar será o especialista em marketing, que é o Fábio. E acho que nesse momento essa minha apresentação já serve para trazer dúvidas, para trazer elucidações para vocês, para justamente poderem, no momento que ele estiver explicando, que estiver falando a respeito, cobrar dele, perguntar para ele. É isso, gente. Vocês têm dúvidas, perguntas, ideias, algo a ser debatido? Gente? Oi. Boa noite, Antônio. Eu tenho sim. Meu nome é Jaqueline. Olá, Jaqueline. Cadê você, Jaqueline, que eu não te vejo? Peraí que eu vou abrir o vídeo. Só um minutinho. Tudo bem? Cadê você? Que agora... Eu estou aparecendo agora. Tá vendo? Estou. Tá fechando a tela. Vamos Boa lá. noite. Boa noite. Você falou com relação, né, com muita propriedade de todo do marketing jurídico, mas o que me deixou em dúvida é referente ao artigo. Por exemplo, se eu faço um artigo para um determinado jornal, eu posso colocar meu nome, a qualificação, mas no final não posso colocar meu e-mail? Não. E aí que é interessante, que é justamente o tão importante a utilização das redes sociais, do Google e de um site bem qualificado, porque se você está no jornal, você faz um artigo, faz uma coluna no jornal e só assina Jaqueline Ruas Estrela, OAB tal, qualquer pessoa que jogar no Google Jaqueline Ruas Estrela vai chegar nas suas redes sociais, vai chegar no seu site, vai poder te encontrar.
obviamente, que no seu site tem um Fale Comigo, tem um e-mail, tem um telefone, que a pessoa foi até o seu site. Então, na verdade, se você reparar, toda a questão de publicidade e marketing voltada para advogado, você não pode ir até a pessoa. Você tem que deixar o seu jardim bonito para que a pessoa venha até ele. Então, é basicamente isso. Inserir nome, e-mail, telefone, WhatsApp, isso tudo vai contra o que preconiza o artigo 39, inciso 3, se eu não me engano. Não estava nem falando muito da questão do telefone, que eu entendi, mas eu achava que pelo menos o e-mail, mas aí quando eu vi no seu slide que não, aí eu falei, eu prefiro perguntar, né, mesmo que seja o óbvio, mas pelo menos que fique bem registradinho para mim, que não pode nem e-mail. Então eu posso colocar o nome e a minha qualificação, advogada, da minha especialização e acabou, certo? E a sua OAB. E a minha OAB, né? Tem que sempre colocar o OAB também, tá bom. Esse é um exemplo que eu sempre falo, todo mundo que já foi meu aluno ou já foi em alguma palestra minha, eu tenho a frase clichê que é: a sociedade ela sobe de elevador enquanto a legislação sobe de escada. A maioria dos meus exemplos tem edifício no meio, sei lá por quê. Mas é basicamente por quê? Quando a sociedade está lá em cima na cobertura, fazendo uma live, transferindo dinheiro por aplicativo, falando através de aplicativos de conversa como WhatsApp, Telegram, enfim, N aplicativos, a legislação está aqui embaixo, no primeiro degrau, num código de 1994, falando o seguinte, que não é permitido ao advogado a utilização do cartão, no seu cartão de visita, de colocar o seu telefone. O Código de Ética da gente, de 1994, proíbe que o advogado utilize no cartão de visita o telefone dele. O que mais a gente vê, né? Não, todo mundo tem um cartão de visita com telefone. É usual, né? Se não tiver um telefone, está errado. Então, assim, como é uma lei muito antiga, ela se perdeu no tempo. Então, assim, você falar que o advogado não botou o telefone no cartão de visita, hoje eu acredito. Porque o que eu tenho recebido de cartão de advogado com QR Code, não preciso mais nada. Só tirar foto QR Code, você vai ter tudo do advogado. Então, assim, hoje as pessoas não colocam mais o telefone, mas é por uma outra questão tecnológica. E não a questão de 1994, quando falava que não podia ter, porque senão o cliente ia até você. Então, assim, a preocupação maior sempre foi essa questão da captação agressiva, digamos assim. Sim. Antônio, me esclarece uma outra coisa. O que a ordem acha com relação ao cartão virtual, que agora é o que mais está sendo divulgado, né? Ainda mais em pleno século XXI, né? É natural que haja isso. A ordem acha o seguinte: a ordem está no primeiro degrau e a galera está lá na cobertura. A ordem não se manifestou sobre o cartão virtual, porque a ordem está aqui embaixo discutindo sobre se vai poder ou não link patrocinado, se pode ou não ter advogado anunciando no Instagram. A ordem tem uma demanda muito grande, que é o que eu sempre, uma das maiores brigas que eu tenho dentro da casa é que fala-se muito em punir, fala-se pouco em educar. Mas quando você educa as pessoas para que as pessoas saibam os seus limites, não interessa se vai ser num cartão de visita físico ou virtual, se vai ser num site ou numa rede social. A pessoa já sabe qual é o seu limite e não, a partir do momento que ela avançar, aí você fala em punir. Mas hoje, infelizmente, nós temos uma lei extremamente defasada, que é de 94, e a resolução 94 de 2000. A lei é de 92 e a resolução 94 de 2000. Então, assim, no ruim, nós temos apenas 20 anos de discrepância. 20 anos, assim, 20 anos, eu vou falar para vocês o que é 20 anos. Há 20 anos atrás, poucas pessoas tinham telefone celular. Possivelmente, há 20 anos atrás, acredito que a maioria das pessoas aqui não estavam nem advogando ainda. Poucos estavam advogando. Então, assim, 20 anos é tempo demais. Há 20 anos atrás, o processo era físico, não existia nem a ideia de que um dia seria eletrônico. 20 anos atrás, as pessoas não utilizavam o computador como base para o trabalho. Ainda existia a máquina de escrever. Algumas pessoas, poucas, tinham computador e impressora. Então, assim, a evolução é enorme. E quando a gente para e se depara com uma lei que é de 2000, a mais atualizada é de 2000,
É desesperador. Mas eu espero que vocês, com o trabalho de vocês consigam aos poucos quebrando e colocando a ordem, né, na era do século XXI. Esse é A o minha sonho. esperança. Obrigada, Antônio. Eu que agradeço. Alguém tem mais uma pergunta? Nossa Senhora André, fecha sua câmera. Cruz credo. Vamos lá, Eu tenho gente. uma pergunta. Maria Eugênia, pode falar. Eu tinha mandado no chat, mas eu vou complementar minha pergunta. Então, com base nisso, eu não posso colocar os meus contatos no Instagram, tipo o site, o e-mail, que tem a opção Fale Comigo, mandar e-mail ali no Instagram, e nem no LinkedIn, não posso colocar em nada, só no meu site. Não. Você pode colocar, sim, no seu Instagram. Vai estar o seu nome. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu vou abrir o meu Instagram aqui para mostrar. Ó, você consegue fazer isso aqui. Ah, meu Deus, cadê? Achei. Você pode fazer isso aqui. Vou colocar seu nome, falar o nome do seu escritório. Você pode colocar seu telefone e tudo mais. A única coisa que você não pode colocar é um fale comigo. Um fale conosco sim. da vida. Entendeu? Isso você não vai poder fazer. Você pode ter na sua rede social o seu chat, o e-mail que a pessoa vai conseguir falar contigo, o seu telefone, mas você não pode, numa postagem, falar, olha, tá aqui meus dados, fala comigo aqui. Entendeu? E não pode também colocar call to action. Foi até uma postagem que vocês fizeram uma vez que eu vi, que não é para eu colocar, se tiver dúvida, entre em contato, compartilhe com um amigo que tem o mesmo problema. Não pode nada disso, é só colocar o assunto, no máximo fazer uma pergunta. Isso. Como verdade, você passou por isso? Essa pergunta, na verdade, ela muitas das vezes ela tem que ser até uma retórica. Você está perguntando, você sabe a resposta, você vai fazer aquela pergunta ali, mas só para a pessoa assim, se sentir inserida no contexto de uma maneira participativa, entendeu? Não é que ela vai participar, não é que ela vai falar, ela somente está ali. Entendi. É isso. Tá ótimo, obrigada. A pergunta, vamos lá. Quem quer falar? Exatamente. Bom, continuando aqui. Já que a gente está no contexto de Instagram, e a gente vê muitos colegas fazendo aquelas perguntas. Bom, o que você quer que eu fale sobre para a semana que vem? Qual é o assunto que você quer que eu fale? XYZ. Aí você colocou lá aquelas caixas de diálogo, enfim, no Instagram para as pessoas responderem ou responderem enquete, enfim, seja lá o que for. Pode ou não pode? Bom, eu particularmente entendo que essas perguntas, se elas não forem enviadas para você, exemplo, se você postou essa pergunta no seu direct, né, no seu feed, no seu stories, eu acho que vale a pena. Só quem vai ter acesso a essas perguntas vai ser quem foi até você. Né? Então, vale a pena você fazer esse tipo de pergunta, porque o seu cliente ou a pessoa foi ali para interagir. Agora, se você pegou e mandou por direct para uma pessoa só, você tem um problema, porque você está indo até o possível cliente. E aí você gera aquela questão da captação. Né? A ideia, como eu falei para a Jaqueline, é que você tenha o seu jardim bonito para que a pessoa venha. Então, se você postou nas suas redes sociais algo sobre, sei lá, direito do consumidor, questão de overbooking, e perguntou, isso já aconteceu contigo? Poxa, que chato, né? Aconteceu comigo, já aconteceu contigo? A pessoa pode ir, pô, já aconteceu comigo, sim, tá, não sei o que, interagir contigo, mas isso não quer dizer que vai te contratar. Só está interagindo, ela está desabafando que passou por uma questão de overbooking. Agora, se você escreve isso e manda para as pessoas no sentido de que a pergunta seja isso já aconteceu contigo, me procure, você está tentando a captação. Entendi. Alguém mais com pergunta? Porque eu vou soltar um vídeo aqui que eu queria saber a opinião do pessoal, mas vamos lá. Primeiro eu quero ainda as perguntas para o Antônio, por favor. Antônio, tá ouvindo? Estou ouvindo, só não estou vendo. Bianca? É que eu não botei a maquiagem. Entendi.
aquelas Feio, tá roubando a tela dos amiguinhos, hein? Oi? É feio roubar a tela dos amiguinhos. Ah, aquelas publicações informativas, eu posso promover ou não? Então, a promoção, a gente vai entrar numa discussão muito grande, porque assim, a Ordem dos Advogados do Brasil Federal, ela não se manifestou ainda acerca dessa questão. A Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro, também é contra. Então, assim, existem pessoas que fazem determinadas postagens, impulsionam para outros estados, né? Então, assim, são riscos. Mas, de fato, né, no Rio de Janeiro, isso não é permitido, o link patrocinado. Aí, muita gente me pergunta quando eu falo isso nas minhas palestras e cursos, né? Ah, mas eu já vi link patrocinado do Felipe Santa Cruz. Eu já vi link patrocinado do Luciano Bandeira, da Tereza Basílio, enfim. Teoricamente, eles falam mais sobre uma questão de política de ordem, não a questão propriamente de captação de clientela frente a algum ponto crucial da advocacia. Por isso que, teoricamente, isso não é visto como captação. Respondido? Sim, senhor. Obrigado. Nada. Alguma pergunta? Vamos lá, gente. É para participar mesmo, é para tirar a dúvida agora. Mais alguém? Mais alguém? Carol, Vera, Samanta, Karina, Ana Flávia. Vamos lá, pessoal. Natália, Vivian, A Maria Eugênia Gisele. aqui no chat, ô Antônio. Você poderia compartilhar essa visão Oi. sobre essa proibição? Qual proibição? Qual proibição? Do Rio de Janeiro? É a proibição do Rio de Janeiro para a gente fazer que a gente não pode fazer patrocinado. Posso. Não tenho aqui, mas posso. Show. Beleza. André, você tem? Não tem? Aqui não tem, não. Aqui não tem realmente, não. A Vera mandou aqui. Avançamos 10 anos em termos de tecnologia com a pandemia e o Rabinada. Beleza. Samanta tá botando aqui que só tá anotando. Tá aqui só anotando. É por aí, gente. Ninguém mais quer tirar dúvida séria. Tá todo mundo sabendo tudo, né? Olha só, é que eu não estou lembrando o nome específico agora, não é paródia que eu queria falar, não. Mas a gente poderia fazer algum tipo de paródia sem falar, fale conosco no final, mas a gente poderia fazer uma paródia, um vídeo meio que com um tom engraçado, alguma coisa nesse sentido. Rebian, eu vou te dar um exemplo agora. Peraí. Vai, André. Solta, aperta o play. Já existiram paródias, Kebian. Não foram muito bem vistas. Solta o som, Andrezinho. Você tá no mute. André, para funcionar, quando você compartilha a tela, você tem que selecionar para compartilhar o áudio no canto inferior esquerdo. Boa, Fábio. Foi sem som, né? Pera aí, desculpa. Alô, Antônio, tá por aí? André, Vocês escutaram você alguma coisa? compartilhar com som, quando você compartilhar a janela, você tem que selecionar para compartilhar com som no canto inferior esquerdo da tela. Vai aparecer a opção. Como é que é o negócio? Põe para compartilhar a tela. Quando você botar para compartilhar no canto inferior esquerdo, compartilhar o som. Valeu, obrigado. Isso aí. Obrigado. Apoio técnico. Disponha, jovem.
Vamos lá, deixa eu abrir de novo. É hoje que ele paga a pensão que ele não deu. É hoje que ele paga a pensão que ele não deu. Certidão ok, procuração ok, advogado ok, tudo tá ok. Brota no fórum pro desespero do seu ex. Brota no fórum pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga a pensão que ele não deu. É hoje que ele paga a pensão que ele não deu. É hoje que ele paga a pensão que ele não deu. É hoje que ele paga a pensão que ele não deu. Certidão ok, procura... Chega, né? Já deu. Bom. Pô, tava tão legal. Olha. Bom, respondendo que Bian não é permitido. Não, mas seria aquelas histórias tipo que o Fantástico compartilhava. Lembra? Tinha um tom meio que engraçado ali, mas era contando determinada história e o que a pessoa poderia fazer para resolver. Então, o que acontece em termos práticos? Tivemos já recentemente algumas pessoas que fizeram isso, tá? Mas elas fizeram mais para questão diretamente ligado não ao escritório de advocacia, mas sim a um curso ou alguma plataforma de ensino, algo nesse sentido. E aí não foi reprimido pela OAB. Só que, assim, uma coisa que eu acho muito importante falar, quando a gente está falando dessa questão de publicidade, de internet e tudo mais, a primeira coisa, o exemplo que eu vou dar é o exemplo de Buenos Aires. Buenos Aires é permitido você fazer publicidade. A publicidade, ela dentro do código, ela é permitida, mas as pessoas não fazem. Por que elas não fazem? Porque perante os seus colegas existe um respeito, existe uma ética, e as pessoas não fazem, entendem que é melhor não fazer. Então, assim, tem gente que acaba conseguindo uma maneira de fazer um vídeo mais engraçadinho e tal, mas ainda assim fica uma coisa não muito bem vista, né? E é aquilo que eu falo quando eu estou dando aula de prerrogativa, se aplica também a essa questão hoje do Código de Ética, que é a violação tanto da ética quanto da prerrogativa da profissão pelo seu colega de profissão, chamada quebra de prerrogativa horizontal, que é o seu par que está fazendo. O mesmo se aplica a essa questão da ética. Quando você faz esse vídeo, esse determinado trabalho, acaba que para os seus pares isso não é bem visto. Não é uma coisa usual, não é uma coisa funcional, e assim, o risco de você conseguir ficar queimado por conta disso é maior do que você captar cliente. Então, assim, eu particularmente não teria esse tipo de ideia, mas tá aí. Tem gente que faz. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Todo mundo está sabendo tudo. Olha, que a gente vai precisar resolver aí uma questão justamente da publicidade jurídica. Surgiu uma dúvida. Fala aí, Samantha. Samantha, para falar, Samantha. Não fica escrevendo, não. Fala aqui. Abre o áudio e fala com a gente. Vai, todo mundo quer te ouvir. Sem vergonha. Vamos lá. Samantha. Ela falou sobre TikTok, mas vamos lá. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá, então, surgiu uma super dúvida depois desse vídeo de paródia aí, porque eu lembrei que o TikTok tá muito em alta, né? E aí, até semana passada, eu não tinha visto nenhuma... Fechou seu microfone. Abre o áudio. Abre de novo. E agora? Tá me ouvindo de novo? Oi. Tô te ouvindo. Você não tinha visto nenhum advogado se posicionando como advogado lá. Só mesmo tinha visto bobeira até então. Aí, essa semana, eu vi uma advogada comentando no Instagram que ela tinha tido um boom de seguidores que tinham vindo do TikTok.
Aí eu fiquei curiosa, pensei caramba, o que ela tá fazendo no TikTok, né? Aí fui lá dar uma olhada e ela tá fazendo exatamente paródias, né? Muito semelhantes com essa daí, por exemplo, mas ela não tá usando, mas assim, não tem nada de vulgar no que ela tá fazendo. Eu sei. Porque não sei se foi essa também a consideração desse vídeo, né? A questão da postura, né? Que como advogado a gente tem que ter, a sobriedade, enfim. Ela não tá fazendo nada demais lá, mas ela tá fazendo exatamente paródias, né? Nessa questão da advocacia. E aí, pergunto eu, assim, mas foi uma dúvida que surgiu muito agora mesmo, pergunto eu. E aí, o TikTok pro advogado, a paródia pro advogado, toda essa questão, porque no perfil dela, ela se apresenta como advogada, inclusive ela vende lá algumas planilhas, né, para auxiliar advogados em processos, enfim. E aí, o que isso pode influenciar, né? Eu sei que é uma questão nova, mas como que vocês veem essa questão nova? Antes do Antônio responder, deixa eu só colocar alguns elementos aqui. Calma aí. Só colocar alguns elementos. Tanto o Código de Ética quanto o Provimento 94, eles trazem os artigos distintos, mas é o 39 no Código de Ética e o primeiro do Provimento 94, a seguinte informação, e eu vou ler textualmente, ok? Eu estou lendo aqui com base no Provimento 94, que está na minha mão, que é mais fácil. É permitida a publicidade informativa do advogado e da sociedade de advogados, contanto que se limite a levar ao conhecimento do público, em geral ou da clientela em particular, dados objetivos e verdadeiros a respeito dos serviços de advocacia. E aí aqui só diz publicidade informativa. O artigo 39 diz de uma outra forma a mesma coisa, mas vamos lá. 39 do Código de Ética. Resolução 2 de 2015. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Vou voltar e vou grifar. Publicidade deve ser informativa, discreta e sóbria. Beleza. E aí eu faço uma junção com o artigo 4º do Provimento 94, que diz que lá não são permitidos ao advogado em qualquer publicidade relativa à advocacia. A linha K, emprego de fotografias e ilustrações, marcas ou símbolos incompatíveis com a sobriedade da advocacia. E eu só estou trazendo o artigo, o inciso, na verdade, que ele destaca a questão da sobriedade da advocacia. Aí eu faço uma pergunta para vocês. A gente pode considerar esse tipo de publicidade, vamos assim dizer, sóbrio? Alguém? Jamais. Eu entendo que não. Entendo que não. Natália? Inclusive, para gravar uns vídeos nesse nível, eu não deveria nem estar sóbria, inclusive. Verdade. Gente, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Também. Eu queria, assim, abre o áudio, meu nome é fulana, responde, porque eu quero realmente saber a resposta de cada um. Então, assim, a pergunta é, o que é sobriedade? Ih, rapaz, vou até sair daqui. Samanta, começa. Você puxou o bonde? Então, eu vejo que sobriedade aponta para formalismo, né? Para a questão de que quando eu estou me caracterizando como advogada, eu estou carregando todo um conceito, né? Comigo. Então, para mim, mais do que o que a gente tem lá no dicionário sobre sobriedade, seria isso, né? A seriedade, aquela questão de que o cliente confia a vida dele, né? A mim. Nós não somos médicos, então a gente não lida com vida e morte, mas a gente lida com questões patrimoniais, a gente lida com questões morais, né? Quem
trabalha no criminal, com a liberdade da pessoa. Então, assim, eu acho que aponta para toda essa carga que a gente carrega, né? Na responsabilidade e no compromisso com o cliente. Quem mais? Vamos lá, próximo. Para mim é uma descrição, né? Um equilíbrio que o advogado tem que ter, tem que passar para o seu cliente também, né? Essa descrição, esse equilíbrio. Aí, realmente, esse vídeo que foi apresentado não passa isso, né? Fica meio difícil. Entendi, muito bom, já. Vamos lá, quem mais? Moderação. Kebian, fala, Kebian. Moderação. Moderação. Resume numa palavra só. Moderação. Maria Eugênia, quer arriscar alguma coisa? Eu quero. Sem falar em conceito técnico, mas em coisa na prática, eu imagino que uma atitude sóbria é aquela coisa que a gente faria aqui com vocês, com o sócio, com o cliente, com o pai, com o avô, com o presidente do AB, com todo mundo, e que ninguém ia julgar e ficar, nossa, olha aquilo que ela fez, gente, que coisa bizarra. Uma coisa que seja aceitável para todo mundo. Bom. Que não é o caso. Tá não. Fala, Vera. Boa noite, Caroline. Pra mim, Deixa a Caroline falar. Pode falar, Carol, fala. Eu acho que sobriedade abrange tudo que os colegas falaram, né? Mas é porque o meu tá aberto. Aprofundando mais seria o respeito, algo que não ofendesse ninguém, né? Que estivesse dentro dos princípios da sociedade em que a gente vive, algo que seja aceito aqui, ético, né? Moral, baseado mais ou menos em tudo isso. Certo. Vera. Vamos lá. Para mim, sobriedade é não estar bêbado. Não, brincadeira. Eu acho que é mais aquela questão. Tudo para a OAB é muito subjetivo. E aí nós, advogados, é que temos que fazer a interpretação pensando no que a OAB entende como sóbrio. Aí que vem a dificuldade. A Samantha falou do TikTok. Agora existe no Instagram o Reels, sei lá como é que chama isso. Que eu já vi muitos advogados utilizando. Inclusive com musiquinha. E aí, obviamente, faz uma adaptação à lei, faz uma adaptação a um caso jurídico. Entende? Então, assim, é muito complicado a gente falar de questões subjetivas que a OAB, assim, determina, numa gama de advogados no Brasil todo, e que aí vai depender de região. De repente, o que não é sóbrio para uma determinada região do país, em outra é completamente compreensível, como sóbrio. Entendeu? Então, assim, é muito complicado da gente discutir o que é sóbrio, o que é sobriedade, na verdade, quando se trata mais de uma questão subjetiva. Tanto que cada um colocou de uma forma diferente. Né? Cada um entende sobriedade de uma forma diferente. Ok, parecida, semelhante, mas não é a mesma coisa para todo mundo. Tá certo. Exatamente isso, Vera. Quando a gente fala de sobriedade, a gente entra numa questão subjetiva. E aí existe a maior dificuldade que hoje o Tribunal Ético Disciplinar, que é quem vai determinar se houve ou não excesso na publicação ou na publicidade do advogado, tá? O que é uma vitória pessoal, o que é uma postagem pessoal e o que é uma postagem que realmente está sendo feita com cunho de marketing. E aí, um dos requisitos, né, uma das coisas que eles estão utilizando para identificar seria sobre a periodicidade, né? Faltou sobriedade em alguma coisa ou houve excesso em alguma coisa, eles vão analisar a questão da periodicidade que está sendo postada. Quantas vezes a pessoa posta assim, para ver se é uma publicidade ou não. Então, assim, e isso é o raciocínio do Tribunal Ético Disciplinar. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande nesse quesito, que é a questão da sobriedade. Como é uma coisa subjetiva, a gente tem uma dificuldade muito grande de identificar. Existe uma linha tênue, né? A rede social do advogado é o advogado falando ou é o advogado fazendo uma publicidade. Mas eu vou
finalizar minha frase com a frase que a Gislaine acabou de escrever aqui do lado, que é exatamente a frase que eu sempre falo. Postou, lê. Antes de postar, lê e pensa. Meu cliente vendo isso é razoável? Ele vai entender isso como bom? Ele vai entender isso como sóbrio? Isso alcança o meu cliente? E aí você posta respondendo isso. Aproveitando aqui, e uma outra dúvida que surgiu, geralmente pergunto muito, acredito que a maioria aqui faça postagens no Instagram. Vocês respondem, aí eu quero saber a resposta. Se quiserem falar, eu acho que vai fluir melhor do que a gente ter que ficar lendo no chat, mas vamos lá. Tá liberado, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês geralmente respondem quando alguém, ou seja, fizeram a postagem, alguém comentou o seu feed. Alguém comentou o seu feed. Vocês geralmente respondem esse feed, dão como se fosse quase uma consultoria através do feed? Sim ou não? Não. Eu não. Não, né? Não, eu não faço isso, até porque eu cobro a minha consulta. Muito bom. Exatamente. Gostei. Faço isso também, penso dessa forma também. Mas eu já respondi alguma coisa em alguma postagem que eu fiz, eu já respondi alguma coisa, eu acho. Alguma coisa... Eu aprendi com o doutor André numa palestra que ele fez lá na UAB Jovem da Barra que não pode responder. Você tem que interagir com o seu público sem responder. Justamente por isso que o advogado cobra a consulta. E o que mais me deu desespero quando começou a quarentena foi a quantidade de advogado falando: fale comigo, consulta gratuita, eu vou te responder. Eu falava, caralho, é possível. Verdade. O que as pessoas pretendem da vida? Mas, enfim. E já aproveitando a questão de sobriedade e caráter informativo, acho legal a gente trazer um outro vídeo. Antônio colocou esse vídeo na comissão aí há algum tempo, que na verdade a gente não está julgando a pessoa, mas a gente, inclusive ele já foi devidamente apreciado, um professor, mas acho legal a gente ver só pela questão da sobriedade. Queria que vocês, se vocês fossem membros do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados, eu não vou dizer qual é a sessão, mas enfim, queria saber de vocês, olhando a esse vídeo, o que vocês acham? Se esse vídeo realmente é uma parte mais de publicidade jurídica ou se esse vídeo ele se aplicaria talvez a uma outra finalidade que poderia destoar, tá? Eu não vou dizer agora qual foi o final da história, mas deixa eu ver se eu boto ele aqui. Só para a gente fechar com chave de ouro. Eu sei. Ah, você sabe? Você sabe, né? Entendi. Muito bom. Deixa eu estar marcado. Vocês sabiam que a população carcerária do Brasil hoje já ultrapassou a barreira de 800 mil detentos? Desses quase 900 mil detentos, a cada 3, um é em virtude do tráfico de drogas. Tranquilo, estamos indo para aí agora. É daqui, ó, do flagrante, da realidade, até a sentença. E se precisar, iremos também até o STF.
E aí? Ele não disse fale conosco. Não disse fale conosco, mas aí a gente já entra em outra coisa. E eu falei aqui ainda agora. Fala, Antônio, que tá rindo. Achei interessante. Não disse fale conosco, é ótimo. Então, gente, se vocês repararem, tem algumas coisas aí. Hã? Vocês acham que a publicidade é sóbria? O problema está a Samanta está botando no relógio dele, que é muito espalhafatoso. Não foi feita com moderação, né? Como eu disse. Acho que não teve moderação nesse caso aí, não teve sobriedade. Agora é contigo, Antônio. Vamos lá. Quem mais? Quem se habilita? Jaque. Foi quase um filme de James Bond, né? Misturado com carga explosiva. Eu achei assim, né? Aquela ostentação dos carrões, Missão Impossível. Parecia ser muito, muito interessante. Moderação não teve nenhuma, né? Agora, ostentação, que mais teve, né? Para dizer, olha, me contrata porque eu vou dar a sua solução. E olha, eu sou bom advogado porque olha os meus bens aqui. Praticamente quase isso, né? Ou melhor, foi isso, né, que ele quis passar também. Porque a gente sabe que o cliente também ele observa esse tipo de situação e tem muitos colegas que estão utilizando isso, né, para tentar captar clientes, na verdade. A gente vê muito isso em algumas publicações em redes sociais, alguns vídeos que fazem, né? E esse colega não foi diferente. Isso na minha opinião, na minha humilde opinião. Então, vamos lá, gente. Nesse vídeo tem várias coisas para falar. Primeira coisa. Bom, ele deixa assim implicitamente dizendo fale conosco. Quando ele diz que se for preciso ele vai até o inferno, até o STF, fala, tipo, me contrata. Eu vou resolver seu problema. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele passa por essa questão da ostentação como se isso fosse um requisito. O cara só é bom advogado se tiver uma BMW X1. O cara só vai ser bom advogado se estiver portando um relógio Rolex, uma bolsa da Prada. E, nesse sentido, o que ele quer dizer? Pô, eu sou tão bom que eu ganho dinheiro. Se eu ganho dinheiro para ostentar esse tipo de coisa, porque eu sou bom. Eu consigo o resultado. Então, indiretamente, ele fala, me contrate. E o principal, ali, como foi falado aqui do lado, acho que pela Gir, ele fala a linguagem do público dele. E aí, pouca gente reparou, quando eu mostrei isso na comissão, nós temos um membro, Diogo, e ele é negro. E ele reparou uma coisa que pouca gente tinha reparado. Vocês repararam que existe um outro advogado negro que chega depois num terno azul por trás, não fala nada, ele fica só por trás, sem fala. Isso é para quê? De alguma forma para dizer que que eles entendem, sentem a sua dor. Tipo, eles podem sim te ajudar nisso, né? E eles fazem isso numa linguagem bem vulgar, porque é uma linguagem do público deles, é no interior de uma comunidade. Fala na questão do tráfico de droga, porque também é no interior de uma comunidade. E, para encerrar isso tudo, eu acho que é interessante a gente falar o seguinte, isso tudo, se você reparar bem no comecinho do vídeo, fala fulano de tal, professor e advogado. E no final abre um negócio dizendo lei antifascista. Por quê? Ele faz isso com o intuito de se promover profissionalmente como advogado, no entanto, ele fala sobre um projeto de aula. Então, é uma mistura, é uma coisa híbrida, que ele consegue utilizar a questão da academia como professor para publicizar a aula dele na qualidade de advogado, né? Então, o que pese seja uma coisa bem da Atena, bem vulgar, né? Acho que o André vai poder falar um pouquinho melhor aí do resultado desse vídeo para você. Oi? Pode falar do resultado desse vídeo.
Ah, tá, não. Isso é um vídeo. A pessoa respondeu aí um procedimento no Tribunal de Ética e Disciplina da seccional dele, mas, obviamente, não teve nenhum tipo de penalidade, justamente pelo fato de ele dizer, não, isso aqui eu estou veiculando, mas como professor, né? Como é que eu vou dizer? Como se fosse um curso de imersão à política nacional antidrogas. Então, não teve consequência alguma. Encararam, né? Encararam dessa maneira, então ele passou ileso. Mas se for eu, for vocês, qualquer um de nós pobres mortais que não tenha necessariamente uma estrutura de ser professor, vamos assim dizer, para, enfim, blindar isso, você roda, com certeza. Fala, Samantha, qual é a dúvida? Fala aí, que você tem mais uma dúvida, tá mandando aqui. Gente, lembrei um caso que acho que tem 2 dias que eu tô vendo também no Instagram ser compartilhado. Me causou um certo desconforto até. Eu entendo que que tem a ver com o caso, que é uma repercussão, mas me causou muito desconforto. E aí, se eu for olhar pelo cliente, eu penso como que o cliente também deve estar desconfortável com isso. Tem um caso que as pessoas estão divulgando, que não é da minha área, né, do direito criminal, mas aí se alguém atua, vai de repente saber melhor do que eu, que é da misoginia, alguma coisa nesse sentido, não sei se vocês ouviram falar, o universo da misoginia. É um playboy norte-americano, enfim, e aí teve uma repercussão, caso Dan, não sei o que lá, Dan Binzerian, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Alguns advogados que atuam na área generalista ou criminal mesmo, andam divulgando as imagens desse caso, que foram divulgados na mídia. Só que as imagens são o seguinte, são 4 imagens. Uma, ele está carregando uma mulher, um short bem curto, com a bunda pro alto, tipo, no ombro dele, sabe? A outra, a mulher tá nua e ele tá colocando um troféu com a mulher, assim, falando bem abertamente, né? A mulher tá de 4 e ele com um troféu, a mulher pelada. E tem advogado publicando. Gente, eu não tô mentindo. Eu não vou compartilhar, que é pra, assim, nem expor, sabe? E eu senti total desconforto. Eu vi ontem no perfil de uma advogada, e aí hoje eu vi mais 2 advogadas compartilhando essa mesma informação. Então, assim, eu até queria saber de vocês como que a gente pode até assessorar, porque eu vi que todas as 3 são jovens advogadas, né? E aí, pô, eu me vejo, assim, às vezes eu olho e falo, caramba, eu posso estar errando em tanta coisa, eu gostaria tanto que as pessoas, às vezes, me falassem, sabe? Poxa, Samantha, isso aqui não é legal, vai por esse caminho. Então, eu até quero, sabe, chamar. Mas eu não tenho intimidade, enfim. Mas, assim, me causou total desconforto a imagem. Eu queria saber de vocês. Assim, porque é um conteúdo informativo, tá? Elas não estão, para mim, elas não estão ferindo na informação. Mas as fotos, assim, né, do caso me causaram total desconforto. Eu queria saber o posicionamento de vocês sobre isso. Eu não vi essa publicação, não recebi nada, não vi ninguém postando isso ainda. Pode ser que eu veja mais tarde, porque hoje eu não olhei rede social, por exemplo, então não sei. Pode ser que eu veja. Mas, no geral, para você falar para uma pessoa que ela está fazendo errado é complicado. Porque ela não sabe que ela está fazendo errado. Já começa por aí. Você vai dar um toque nela? Ok, mas como? É uma situação um tanto quanto delicada, né? Muitos de nós, às vezes, pode fazer alguma coisa errada, como o tal do fale conosco. Como é que você vai dar esse toque? Então, não sei te dizer exatamente. Eu acho que se você tivesse ou conhecesse alguém que tivesse alguma certa abertura com a pessoa, fala, pô, dá um toque lá na fulano, porque, ó, tá feio, tá errado, tá ofensivo, né? É complicado. Eu não sei o que o Antônio acha, mas ele eu não vi a publicação. Vendo a publicação fica mais fácil de comentar, mas pelo que você está me dizendo, pelo que a Samantha está dizendo,
acho que é uma coisa absurda, né? Mas, enfim, eu não sei se pontualmente, né? Acho que quando você começa a falar, é aquilo que eu estava falando na questão da mentoria. Quando você começa a adotar frentes que você não tem direito de fala, que você não tem autoridade no assunto, você já tende a errar, né? E aí, quando você pega esse tipo de coisa que é polêmica, você tem o risco de virar uma chacota. Eu posso falar sobre isso na Copa do Mundo, quando o Neymar caía, teve uma hora que ele se machucou e tal, teve uma foto que ele estava com a mão na testa que não aparecia as tatuagens dele. Eu comentei na época no meu Facebook que podia ser montagem e tal, que não parecia por causa das tatuagens. E, cara, eu fui acharcado, o pessoal me xingando, um lixamento virtual, que como eu era advogado e falava sobre aquilo, como é que eu estava levantando isso, cara, é um absurdo, sabe? Então, na realidade, acho que existe tem que haver uma delicadeza sobre o que vai postar, da maneira que vai postar, a partir do momento que você utiliza isso como uma ferramenta de captação de clientes. Fala, Fábio, libera o áudio e pergunta. Eu vi que você escreveu que é a pergunta. Vamos lá. Estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Dá suas dicas aí, aproveita. Oi? Aproveita e dá suas dicas. Antônio, mandei a foto para você agora, tá? Você vê aqui. Uma pergunta agora séria, vamos lá. O cara não pode botar um fale conosco, o cara não pode fazer captação, mas se o cliente entra no site do advogado, como é que faz para entrar em contato? Como é que é? Se o cliente entra em contato no site do advogado? Eu entrei no site do Dr. André Luiz Proença. Não conheço. O que eu vou ter lá para entrar em contato com você? Vai ter seu telefone? Você pode botar o seu telefone lá? Mas como é que você chegou na minha página? Não, vamos botar só que eu cheguei na sua página. Esse é o primeiro problema. Cheguei no seu site. Você Parabéns. Legal. Aí eu cheguei nele. Lá pode ter o seu número de telefone? Pode ter uma caixa para eu te enviar um e-mail? Lá pode. Pode. Legal. Porque você foi até o jardim dele. Legal. Aí digamos que eu fiz um e-book. Aí tem um lugar para ele deixar nome, WhatsApp e e-mail. Pode? Mas peraí, aí você é quem? Você é o cliente ou você sou eu, pô? Não. O André Proença. O André Proença fez um e-book dando dicas de direito do consumidor. Para o cara baixar, ele tem que deixar nome, WhatsApp e e-mail. Pode? Pode. Isso não é considerado captação? Se você colocar isso na sua rede social ou no seu site dizendo aqui, clique, se inscreva e receba o e-book, você pode. Agora, se você de alguma maneira impulsionar isso em redes sociais e mandar para pessoas que não procuraram por e-book, que você está indicando um e-book para eles, se é só eles se cadastrarem, não pode. Tá. Eu postar organicamente na minha rede social pode, mas eu não posso impulsionar para trazer mais gente. Exatamente. Certo. E se for o caso de... Advogado pode fazer, por exemplo, disparo de e-mail marketing? Tecnicamente falando, somente quando há questões diretamente ligadas à academia, aulas, cursos, não em relação a escritórios ou ações. Então, a solução para um advogado malandro é criar um curso. Produção. Cara, eu não sou advogado, eu posso botar o dedo na ferida. Tem muito advogado que está fazendo isso, né? O que eu estou vendo de mentoria online por R$99, que não fala metade do que deveria ser dito, é absurdo. Mas, sim. Pô, existem mentorias aí para você montar o seu curso online. Conheço um cara que dá. Mas esse não é o caso, assim. Mas... Então, tá, ok. Entendi. É isso aí. O cara cria um curso, vira professor e impulsiona para não advogados. Isso me dá ódio. Eu sou professor, eu estudei para ser professor, eu fiz curso para ser professor, eu sou
antes de ser professor. Eu não sou especialista porque eu assim me intitulei. Porque eu fiz MBA, eu fiz uma pós. Em questão Aí do a MEC, pessoa o MEC vai... não pede nada disso. Curso livre, se você falar, eu sou professor, pronto, acabou. Aí a pessoa vai, se intitula professor porque deu uma palestra e passa a vender curso online, sem a menor didática. Isso para mim, a coisa mais louca que hoje é uma esquizofrenia que as redes sociais estão propiciando para pessoas do direito. Totalmente, eu concordo totalmente com você. Olha só para contribuir aqui com a discussão, o Mel, que abre aí teu áudio e faz a pergunta. Em seguida, a Maria Eugênia. Sim, não é nem uma pergunta, mas completando o raciocínio do colega que falou, né? Eu estava vendo uma palestra essa semana de uma colega advogada, mentora, que vai ajudar a transformar a vida do advogado, né? E ela questionava que nesse tempo de pandemia, muita gente está precisando postar, está colocando conteúdo de forma errada. E como ela já está nesse caminho, que ela possivelmente sabe a forma correta, ela colocava que não adiantava começar a postar porque, assim, precisava da técnica certa, né? E numa certa data, eu recebi um e-mail dessa pessoa, ela me dando um desconto de R$ 8.500 para fazer uma mentoria, para fazer um processo lá que ela ensinava, né, para prospectar, para aprender marketing digital, voltado para advogado. E aí, na mesma semana, eu recebi aquela promoção fantástica de R$ 99. Aí, lembrando da sobriedade, eu fiquei pensando, não tem mais nada que ela possa fazer o resto da vida que vai acreditar que aquilo ali é sério, entendeu? Então, assim, essa questão aí que o Aleixo, não sei se é o rapaz do marketing questionou, é muito válida porque dá uma impressão que se eu não estou prospectando para o cliente final, vai ser muito melhor eu prospectar para o advogado. E é nesse ponto que eu acho que está faltando um pouquinho de sobriedade de alguns colegas, entendeu? Mas esse ponto de vista que eu queria colocar. Tá certo, verdade. Fala, Maria Eugênia. Vocês falaram que a gente não pode fazer propaganda Facebook e Instagram, porque aí a gente chega até o cliente, que realmente não tem como segregar, a gente simplesmente aparece para o público que a gente escolhe. Mas no Google, eu posso aparecer só quando a pessoa procurar. Por exemplo, eu sou advogada tributarista. Se a pessoa procurar advogada tributarista Rio de Janeiro e eu tiver feito uma propaganda no Google, aí sim eu apareço para ela. E aí ela escolhe se ela quer clicar no meu site ou não. Isso poderia ou não poderia? Porque aí eu a princípio, não fiz nada. Ela que procurou e eu apareci. Em tese, você impulsionou isso de alguma maneira? Ou é uma questão orgânica? Ah, ok. Eu faria propaganda no Google Ads. Não aquele Google que eu fico aparecendo de propaganda no site. Só quando a pessoa faz a pesquisa. Google Ads, tá. Isso quem vai poder nos auxiliar com mais propriedade são os nossos dois especialistas em marketing, chamado Fábio Aleixo, que está aqui do lado, e o nosso presidente Antônio Carlos. Eu digo para você o seguinte, é o que mais faz, é o que o Mel está colocando aqui do Direito Via de Regra, porém, nosso presidente vai responder agora. Então, vamos lá, vamos responder. Bom, pode ser feito através de impulsionamento, propaganda, ADS, o que você quiser. Porém, contudo, de mau grado, não obstante, o que eu tenho para te dizer? Não recomendo. Por que eu não recomendo? Tá? Algumas estratégias de ADS, tem muito escritório grande que faz pesado. Mas a maioria dos escritórios, eles esquecem de técnicas de SEO, de SEO, que é você qualificar palavras certinhas, escrever textos com qualidade e tudo mais. Então, o marketing de conteúdo, principalmente na área tributária, que é uma área pouco explorada,
Tá? Se você começa a escrever com periodicidade, tem relevância, tem todas as palavrinhas-chave e tudo mais, o Google começa a olhar para você com bons olhos e fala, opa, aqui o conteúdo dela é bacana. E vai automaticamente entregando tudo isso para frente. Eu, particularmente, não faço, eu sou contra, sei fazer. Tive resultado? Tive. De número e fluxo de pessoas na página e lendo. Retorno cliente? Não. Até porque uma coisa muito interessante de falar, quando você começa a impulsionar, você acaba impulsionando para os seus pares. Como funciona essa questão de pesquisa? A questão de interesses. Então, quando você começa a postar e colocar os interesses que você tem em determinado assunto que tem a ver com o seu texto, automaticamente os seus pares que também estão lendo, que também vão escrever, que também vão buscar sobre o tema, desculpa, que são seus pares, são os advogados que vão ter acesso ao seu artigo. Então, você vai estar pagando para advogados lerem. Advogados não é o seu público-alvo. Advogados não vão te contratar. Ah, mas advogado pode fazer parceria. Ok, mas não é o seu público-alvo. Então, por isso que é interessante, como primeira coisa que eu falei lá atrás na mentoria, você basear o que você quer, o que você pretende alcançar e qual a melhor estratégia para você alcançar. É muito fácil, as pessoas têm essa agonia de eu já entro, já faço um ADS, já meto um patrocinado e é baratinho, é R$300 por mês, é R$500 por não sei o quê, de parcela no cartão e vai. Você vai alcançar números. Números não pagam conta. Curtidas não pagam boleto. Você tem que alcançar pessoas que vão te contratar. E como vão te contratar? Através desses artigos que você vai publicar sobre, sei lá, ISS. A pessoa vai pesquisando sobre ISS, vai pesquisar sobre alguma coisa relevante de ISS. Vai lá estar o seu artigo com essas informações relevantes. Você não precisou pagar para isso, só precisou produzir. Por isso que o marketing é de conteúdo. Hoje a advocacia, como ela tem esse vácuo, que pode ou não pode, se deve ou não deve ser feito, se paga, se não paga, se patrocina, existe perfeitamente a questão de você criar material e automaticamente, com a periodicidade, você vai sendo bem qualificada no Google e tudo mais. Existe também essa ferramenta para pagar, caso você queira, caso você entenda que é necessário, mas entenda que isso aí é um gargalo quase cancerígeno. Quanto mais você paga, mais eles vão fechando esse gargalo. Porque eles sabem que você pagou, eles querem que você pague. Verdade. E eu diria só uma questão complementar seria o seguinte. Você pode conhecer. Eu falo isso na comissão, eu falo isso para os amigos, enfim. Acho que tudo que você tiver de informação é válido. Então, você pode conhecer Google Ads, conhecer o Facebook Ads, conhecer essa track toda. Mas, aplicar, eu já fico com o pé atrás. Porque é uma zona cinzenta. Tem pessoas no mercado que estão estimulando muito Google Ads, Facebook Ads para advogados. Mas eu acho que assim, você pode conhecer. Agora, utilizar, eu já colocaria uma ressalva. Mas isso é a minha opinião, é a opinião do Antônio também, tenho certeza que a gente já conversou sobre isso. Mas, sim, entender a ferramenta acho que é super válido. Porque a gente não sabe como é que vai ser para frente, né? Agora, o Google... inclusive fazem muito essa pergunta, qual é o negócio do Google, né? O Google ele vive de te dar as melhores respostas. Como você vai se destacar para ser a melhor resposta, tem meios e meios. Para isso acontecer organicamente, e não estou dizendo que é fácil, tem meios e meios. Uma delas é o SEO, não é isso, Fábio? Antônio? É o nome, não é isso? O nome? É SEO. Isso aí, obrigado. É estranho mesmo. Então, isso, se você quiser aprender, tem vários cursos que têm essa informação. O Fábio, que está aqui também, o Fábio Aleix, se quiserem, por favor, sigam ele, é nosso especialista em marketing também da comissão, junto com o Antônio, junto com mais uma galera muito boa que a gente tem aí na comissão.
ele, agora, se eu não me engano, Fábio, tu vai ter um curso nesse agora, em breve, não é isso? Cara, eu estava conversando com algumas pessoas, eu estou pensando em fazer um curso de SEO voltado para advogados. Ou seja, para você tentar se mostrar para o Google e o Google te dar organicamente, é isso? Exatamente. Exatamente, porque o que acontece? Existem 4 formas de você aparecer no Google. A primeira delas é pagando. Vocês não podem. A segunda é no Google My Business, que é quando alguém procura e vai aparecer pelo mapa. Ele vai mostrar, baseado no endereço da pessoa, quem está mais perto. Isso vocês já conseguem fazer, fica a dica aí, Google My Business. Se cadastra lá, coloca o seu endereço. Você não paga, é de graça também. A quarta forma é quando você coloca um vídeo no YouTube, que ele pode aparecer no Google também. E a terceira, né? Agora a quarta forma, que é o SEO. O SEO é o quê? É quando você cria um blog, cria um site dentro de algumas regras e diretrizes do Google, de modo que você escreva. Você vai escrever para 2 seres, o ser humano e o ser robô. O robô ele tem que conseguir ler o seu texto, para que o robô do Google compreenda que o seu artigo é interessante para ser mostrado para alguém. Então, quando aquela pessoa procurar algo, essa pessoa encontra o seu site, ela vai ler o seu artigo, claro, de uma forma ali sutil, vai ter o seu contato para que ele venha falar com você. A pessoa chegou no seu site, você não anunciou, você não impulsionou, você não fez nada. Simplesmente você tem um site que o Google achou interessante o bastante para mostrar para as pessoas e elas chegaram nele. Existem técnicas para você fazer isso e eu vou dizer para vocês que é pouquíssimo explorado dentro da advocacia. Pouquíssimo. Eu tenho certeza, se vocês procurarem agora advogado na sua área, muitos sites que vão aparecer nas primeiras posições não são nem responsivos. O que eu digo com isso? O mínimo de trabalho que vocês fizerem certo, vocês terão resultado. Entendi. Exatamente isso. Exatamente isso. Voz de especialista. Exatamente isso. Quem tiver interesse, me chama depois que a gente troca uma ideia, que eu estou montando esse projeto. Vão ser 2 sábados, tá? Eu não faço cursos longos demais. Meus cursos são todos imersões e expressos. Então, vou fazer 2 partes em 2 sábados, porque vou fazer uma parada bem forte mesmo. Quem tiver... Oi? Fala. Termina. Quem tiver interesse, me chama aí depois que a gente bate um papo. Só uma coisa. Isso não tem nada a ver com o nosso evento aqui. Apenas é porque uma coisa vai trazendo a outra e a gente vai tentando, na medida do possível, sanar algumas dúvidas, sanar algumas coisas e dar uma indicação de informação de qualidade e de confiança. Um comentário aqui rápido. A Maria Eugênia falou aqui, o site dela, o WordPress, perfeito, já está à frente de muita gente. Para blog, o WordPress é o melhor e o seu site já faz uma análise SEO. Legal, mas tem algumas coisas que ele não te dá que são muito importantes. Provavelmente você usa o Yoast e o Yoast te dá muita coisa, ele é muito bom. Acertei que é o Yoast? Ela já riu. Não sabe, ela não sabe. Não tenho a menor ideia, eu só sei que a gente vai escrevendo e vai mudando a coisinha ali no SEO, tá vendo? Provavelmente é o Yoast, porque tem 2 e o Yoast é o mais vendido. A laranja. Hã? É laranja, Maria Eduarda. É laranja quando tá mais ou menos. Ele fica verde quando tá bom. Eu sei. É isso que eu prestei atenção já, mas o nome, o que é... É isso. Beleza. Bom, gente, é isso. O que seria isso? Acabei de deixar a carinha da minha filha aqui, sorrindo. Resolvi compartilhar com vocês. Entendi, tá certo. Gente, pessoal, acho que hoje... Já tá... Tentei passar... Vai ou eu vou? Pá. Ímpar. Vai, você. Pode ir, tchau. Bom, tentei passar aqui de maneira bem simples e direta a questão sobre um pincelado sobre a questão de marketing jurídico digital, principalmente o passo a passo bem inicial sobre o que é, o que fazer, como alcançar, a parte ligada diretamente a marketing jurídico vai ser feita com um especialista que é o Fábio Aleixo.
tá? Teremos um encontro amanhã, né, André, com a Gisele Boechat? Sim, senhor, amanhã. Amanhã, 8 horas da noite, temos um encontro com a Gisele Boechat e ela vai abordar sobre a questão de coaching de carreira. Ela consegue pincelar de uma outra vertente muito do que foi dito e trabalhado já pela psicóloga no encontro de ontem, tá? Mas ela consegue uma outra vertente, uma outra ótica para a gente conseguir pensar e sair desse start, né? Começar a ter uma outra visão sobre como fazer a advocacia, como alcançar. E logo depois, na sequência, semana que vem, temos o Fábio Aleixo falando sobre essa questão pontual do marketing jurídico, uma coisa mais aprofundada, tá? E aí a gente vai partir para os encontros da mentoria propriamente dito, cada grupo com o seu mentor. E aí logo depois a gente vai ter um encerramento como o André falou, com a resposta de um caso concreto sobre um problema sobre marketing jurídico. Obrigado pela participação, foi um prazer falar com vocês. Só uma observação antes, Antônio, desculpa. Claro. Pessoal, os grupos foram sorteados, eu vou mandar agora mensagem para vocês dizendo quais são seus mentores. Tá? Perdão, não consegui mandar mais cedo, vou fazer isso agora. Beleza? Todo mundo entendido? Maravilha. Gente, deixa eu só fazer um pedido. Vamos travar todo mundo as câmeras para sair todo mundo sorrindo, tirar uma foto bem bonita para falar que o Hackathon está funcionando maravilhosamente bem. Antônio, se eu for tirar a câmera, a gente não pode tirar foto. Por quê? Se eu for tirar a câmera, eu não posso tirar foto. Vamos lá, galera. Vamos lá, gente. Vivian, Gi, Vera. Eu não tenho condições no momento. Quem não tem condições no momento? Eu tô gordo. Gente, quem não tá na quarentena? Isso a gente não tem jeito, não. Vamos lá, Samanta, cadê você? Karina? Quem vai? Vou tirar, hein? Vamos lá, hein? Não vai aparecer na última história, hein? Abacaxi. Espera aí, a Vivi apareceu. Vai de novo. Pronto. Foi. Maravilha, gente. Pessoal, muito obrigado. Quem está gostando, está curtindo, por favor, vamos comentar. Marca lá a comissão. Peraí, tira outra para eu aparecer. Cheguei, peraí. Cadê você? Quem chegou, gente? Samanta. Cadê a Samanta? Não chegou não, Samanta. 3. Cadê a Samanta? Apareceu. Aê! Todo mundo falando abacaxi, hein? Pronto, foi. Valeu, então não deixe de comentar, é sempre importante para a gente e também uma forma de incentivar a galera a participar dos próximos, né? Então, muito obrigado a vocês aí por estarem aqui. Muito obrigado, boa noite. Até amanhã. Beijo. Até amanhã, gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, gente. Foco. Fábio. Tudo bem? Doutor, fica aí, fala comigo aí, doutor. Eu tô aqui. Antônio saiu? Antônio saiu, foi buscar a filha. Estava desesperado para sair para buscar a filha na vizinha. Estava desesperado. Caralho, posso... Desculpa, eu tô sem câmera, perdão. Foi. Pode matar, cara, pode matar. Velho, o que me aconteceu? Vamos lá. Filho, você tá bem, tomou seu remédio de pressão, não quero ter que ir ao hospital. Caraca. Na verdade, já até tomei a caixa, porque, né? Meu filho, vai com calma. Virei a caixa. Quando não é Antônio. Quando começou o negócio, eu já virei a caixa inteira. Vamos lá, só para... Como vamos resolver? Queria dizer que eu tô me sentindo muito lesado.
Excluído. Porra, fiz propaganda de tu, cara, pra dar uma compensada, porra. Você tá de sacanagem comigo, cara? Bom, lá atrás, a gente começou a falar com a Gisele, falou assim, a princípio, seria nos dias, os encontros, né? 29 e 3, mas fica à vontade para participar dos outros. Ela botou a princípio, ela não mandou uma outra mensagem confirmando que seria 29. E quantos dias tem isso? Acho, já tem um tempinho. Estou pegando aqui para ver direitinho. Só que, é o que eu falei, ela me pentelhou com a questão do link, eu mandei o link para ela, do Simpla, e os links do Simpla tá lá as datas. Todas as datas. Não deve ter lido. No encerramento da abertura, a gente ainda segurou aqui, conversamos, todo mundo, beleza, beleza? Ok, vai ser primeiro a Júlia psicóloga, depois a coach, depois o Fábio. Coach, o último Fábio. Tô escutando a produção falando alguma coisa aí, hein? Ela tá falando comigo aqui. Ó, tá tirando esporro. A produção é tensa. A produção é perigosa, rapaz. Porra. Aí foi isso, tá? Então tá certo. Aí começa hoje, tô eu sentado aqui, porque eu já cheguei correndo, tava no trabalho. Cheguei aqui 10 minutos antes, abri a sala, só vejo a mensagem da Gisele. Falou, não, já tô aqui, mas tô com o áudio e vídeo fechado. Falei, não, beleza, quer testar já o compartilhamento de tela? Não, mas o meu é só amanhã. Falei, oi? Eu falei, como assim? Ela tava em Nárnia ontem? Sei lá, cara. Não sei. Eu sei que assim. No grupo também, cara, a gente falou. E aí vem um outro detalhe. A única coisa que eu sei é que ela tava com um problema. Tanto que ela tá no grupo do Hackathon, ela botou que tava com um problema e tal. Eu até perguntei, pô, o que foi? Precisa de ajuda? Ela falou, não, um problema. Como é que ela botou? Ela botou um problema sério, botou alguma coisa assim. Tá, foi, eu lembro. Infelizmente, é caso urgente. Então, não sei se era de saúde, não sei exatamente o que é, que também, obviamente, a gente não tem, como é que eu vou dizer, abertura para conversar. Então, isso aí, quem teria que conversar seria o Antônio. Então, acredito que tenha sido alguma coisa de saúde e ela não tenha prestado atenção. Pode ser. Mas, enfim. Aí eu falei, Antônio, entra você. Relaxa, para você é mole. Eu ia botar você para... Ué, tranquilo, cara. Tranquilo, cara. Você não falou nada, cara. Mas aí você não me perguntou? Não, na verdade, eu fui falar com o Antônio. Eu falei, Antônio, vem cá, que história é essa? O que aconteceu? Porque o Antônio é que fez o contato com a Gisele, né? Uhum. Aí o Antônio falou, cara, como assim? Eu falei, cara, te vira nos 30. Ele, peraí, eu vou entrar então. Aí ele entrou para dar aula. Beleza. Uhum. Então não tem problema. E eu na aula não entendi nada. E não entendi nada porque ele me mandava mensagem aqui e falou, não, amanhã então vai ser a Gi, 1h30 de Gi, e o Fábio. Eu falei, como assim? Você já falou com ele? Aí ele não respondia. Eu falei, cara, eu tô falando com o Fábio também não tá entendendo nada. Eu falei, Fábio, amanhã, daqui a pouco ele fala, não, o Fábio semana que vem. Oi? Ele é maluco, cara. O Antônio sempre faz as coisas sem falar comigo. Sempre. Sempre. Ele cara, marca depois. Só que eu vou ser franco. Aliás, deixa eu parar, né? Nem parei essa gravação.